Estamos ao vivo, último dia de 2024, último dia do ano, 31 de dezembro de 2024. Foi muito bom esse ano e eu tenho certeza que vocês que nos conheceram só em 2024 estão muito felizes com o trabalho aqui da turma do Preto no Branco, MetGol. Lembrando, MetGol é uma casa de apostas regularizada e com as melhores odds para que você brinque com responsabilidade. Se você quiser conhecer a MetGol, eu posso te indicar acessar um dos dois links de filiação aqui, ó. Tem o meu, tem o do Presuntinho, Presuntinho que é um grandíssimo irresponsável. Nem no dia 31 de dezembro ele está aqui, mas isso não é um problema. Está aqui então o link de filiação da MetGol, pode usar o meu, pode usar o dele. Eu vou ficar muito feliz que se você se inscrever lá na MetGol, brincar sempre com responsabilidade. Esse, o último MetGol, o último preto no branco MetGol de 2024, a partir do dia 2 de janeiro, na próxima quinta-feira, estaremos de volta com o preto no branco MetGol para tirar todas as dúvidas que vocês, torcedores, têm sobre o futebol mineiro, brasileiro e europeu. A gente está aqui para tentar apurar tudo que você, torcedor, nos pede. Como hoje o meu casca de bala, que é o Presuntinho, mais uma vez refugou do trabalho pelo segundo dia consecutivo, então hoje estamos eu e o Vitão. Vitor Cunha, que é um cara que entende tudo de futebol. Vou colocar aqui o banner do Vitor Cunha para que vocês possam conhecê-lo. Estamos eu e o Vitão hoje aqui. Prazer recebê-lo novamente, Vitão, pelo segundo dia seguido, hein, meu irmão? Fala, Tiagão, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Fala, boa tarde, pessoal, beleza? Tiagão, além de desejar um feliz ano novo, te dar os parabéns por esse ano. Cara, foi muito trabalho, acompanho você em todos os canais e programas que você participa, principalmente numas lives de transmissão de jogos que você aparece sentado no sofá lá atrás, de boa, comendo seu amendoizinho, tomando sua aguinha. E desejar parabéns aí, cara, pelo seu trabalho esse ano. O Presuntinho também, Presuntinho infelizmente não está aqui hoje, mas Infelizmente o desejo. cacete, o público gosta quando ele não vem, viu, Vitão? Estou percebendo isso, mas vamos lá. E vamos aí falar um pouco sobre futebol nesse último dia do ano e desejar para a galera um excelente 2025, que seja grandes realizações e que seu anjo de guarda e seus protetores te abençoem nesse novo ano. Ô, Vitão, só para que o pessoal possa te seguir, te acompanhar, dá aí seu recado, mostra aí suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. Vou te colocar até aqui em tela cheia, meu irmão. Dá seu recado aí. Então, pessoal, eu coloquei o arroba aqui no meu canal no YouTube, será também arroba de todas as minhas redes sociais. Nesse momento, eu estou contando histórias de jogadores e momentos importantes no futebol, então se vocês acessarem esse canal, aqui, acertei de primeira, pô, vocês terão acesso, tem história do Edmundo no momento, do Ronaldinho Gaúcho, do Zico, vou subir uma do Robinho também, e do Ronaldo Fenômeno. E mais para frente eu estou organizando fazer análise de desempenho de jogadores, pegar um gancho aqui das bombas do Thiagão e quando ele fala um jogador, vou acessar os dados deles através de um sistema que eu estou criando, será um sistema próprio, e a gente vai poder fazer algumas análises referentes a esses jogadores. Então no Instagram teremos vídeos curtos, no TikTok também, e no YouTube serão vídeos mais longos e também lives quando tiver algum assunto mais importante para falar. Então, se Então é vocês quiserem só esse seguir o canal. Vitão aí, ó, stats, _ futebol com 2 L's. Esse aí, o Precisou de canal do 2 Vitão. L's porque esse arroba já Porque tem estava uns preenchido. 200 stats futebol no coisa. Só que É isso O aí. do Vitão é o bom mesmo. O bom mesmo é o com 2 L's. Ô, É Vitão, isso então eu vou aí. aproveitar já, começando a live de hoje. Tem um jogador que o Cruzeiro tem tentado. Só que hoje o que mais pega em relação a esse jogador é a questão do valor. O Cruzeiro quer a contratação do Santiago Rodrigues. É um meio atacante uruguaio de 24 anos. Ele pertence ao New York City dos Estados Unidos. Está jogando a Major League Soccer. Ele tem contrato com o clube até dezembro de 2027. O Cruzeiro tenta a contratação desse jogador e aí tem um ponto. O New York City ele quer vendê-lo por 10 milhões de dólares, que dá quase 62 milhões de reais na cotação atual. O Cruzeiro não vai pagar esse valor de 10 milhões de dólares pela contratação do Santiago Rodrigues.
A gente já trouxe em alguns momentos o interesse do Cruzeiro por ele. O Alexandre Matos, obviamente, desmentiu quando ele estava como convidado lá nos Donos da Bola, programa que eu participo de segunda a sexta, na verdade, na TV Band Minas. No entanto, eu tenho a confirmação, especialmente do lado do empresário do jogador, de que há, sim, uma conversa do Cruzeiro com o staff do atleta pensando nessa possibilidade de contratação do Santiago Rodrigues para a próxima temporada. E aí eu queria saber, você o conhece, Vitão? Você sabe quem que é esse Santiago Rodrigues? Porque eu, honestamente, eu assisti alguns vídeos, fiquei impressionado com os números dele na temporada recente da Major League Soccer, que foi a temporada de 2024. Você conhece o Santiago Rodrigues? Você sabe o que esse jogador pode render? É um bom jogador? É um cara diferenciado? O que você pode dizer para a gente? Lembrando que hoje, pessoal, a gente vai trazer muito mais sobre janela de transferências do Cruzeiro. Nós vamos falar sobre Davi Luiz e a possibilidade do zagueiro de 37 anos, que pertencia ao Flamengo, chegar ao Cruzeiro em 2025. Vamos falar sobre o Yerry Mina. Será que ele pode voltar à pauta do Cruzeiro para essa temporada? Reunião do técnico Cuca com a diretoria do Atlético. Ele aprovou uma contratação. E aí, quem será esse nome? Vou falar para vocês. Além disso, Jefferson Soteldo, um pedido do Cuca. Ele pode jogar no Atlético? E também vamos falar sobre os reforços do Flamengo com o José Luiz Boto. É José Luiz Boto mesmo, né? É isso mesmo, então? Isso, é o Boto. José Luiz Boto, que é o novo diretor executivo de futebol do Rubro Negro Carioca. Mas voltando ao Santiago Rodrigues, Vitão, você conhece o Santiago Rodrigues? Você sabe como ele joga, como ele poderia agregar, como seria esse jogador caso ele venha para o Cruzeiro? Será que ele jogaria pelos lados do campo? Seria um reserva do Matheus Pereira? Eu vi que ele veste a 10 do New York City. Mas você tem alguma referência sobre esse atleta? Cara, eu conheço pouco sobre ele, mas analisando algumas informações que eu consegui aqui, ele seria sim um sombra ali pro Matheus Pereira. Ele joga como meia central, assim, um meia atacante, né, central, e como ponta mais para o lado esquerdo. Alguns pontos fortes dele é a alta pressão, então ele é bom para o estilo do Diniz, que dá aquela alta pressão, né, para a saída de bola dos adversários. Ele é um armador e alguns atributos que ele tem vantagem no ataque, no lado técnico também, e criativo. Então, se a gente for pegar essas informações, ele seria um cara ali para fazer uma alta pressão na saída de bola do adversário, e ele tem esses pontos mais fortes como criação, lado técnico. E, cara, eu olhei aqui as notas dele, a média nos últimos 12 meses, é uma média muito boa, em torno de 7,55 lá no SofaScore. Então, para um jogador ter uma média maior do que 7, ali 7,55 é muito bom isso. E olhando o mapa de calor da temporada, é isso mesmo que eu disse ali da questão central e por ponta esquerda. Então ele seria legal ali para o Cruzeiro, cara, e pensando no que o Diniz joga, né? Na forma que o Diniz joga. Isso é interessante, sabe por quê? Porque o Cruzeiro precisa mesmo de jogadores para o setor ofensivo. Hoje eu acho que o substituto do Matheus Pereira talvez seja o Eduardo, que foi contratado junto ao Botafogo. No entanto, o Cruzeiro está buscando alguns nomes para jogar ali pelo lado do campo. A diretoria cruzeirense quer especialmente alguém que joga pelo lado direito. Você falando que ele joga pela esquerda me dá um pouco de desanimado, me dá uma desanimada. Desculpa, porque eu sei que o Dudu vai ser esse cara pela esquerda. O Cruzeiro contratou o Bolassi para ser uma sombra do Dudu no banco de reservas, o Marquinhos para ser o reserva pela ponta direita, e o Cruzeiro busca um ponta direita, já que o centroavante será o Gabigol. O Caio Jorge vai ser o reserva imediato do Gabigol no setor ofensivo. Então, pensando nisso, eu acho que o Cruzeiro precisa muito mais de um ponta direita do que um meio atacante que caia pela esquerda. Pode ser que seja interessante, pode ser que o Diniz consiga modificar essa ideia de jogo dele e colocá-lo atacando mais pela direita. Ele é destro ou é canhoto? Você tem essa informação aí fácil pra gente, Vitão? Ele é destro. Destro. Ele é destro. Talvez seja Isso. um cara interessante jogando pela direita também. Não sei, né? Eu não sei se o mapa de calor dele também mostra ele jogando ali pela direita também, mas ele jogou mais pelo lado esquerdo. E aí, eu estava vendo outra informação importante para um ponta.
é que ele fez mais gols do que gols esperados nessa temporada. Ele fez quantos gols? Tem? Acho que são 17, né? 16? Aqui são 13 gols 13 gols. para uma expectativa de 12 gols. Então, ele Bom. está acima da expectativa de gols para que estava para ir na temporada. E a taxa de conversão dele em gols também é legal, 13%. Isso Que eu seria a acho que questão de esses chute, de números que você está pegando, finalização para chute. esses números que você está pegando, eles desconsideram a Leagues Cup, que eu acho que é uma Copa do futebol norte-americano. Nessa Leagues Cup, eu acho que ele faz 3 gols. Na MLS Isso, ele faz pegando só do 2, nos playoffs MLS. da MLS ele faz mais 1. Então, porra, cara, eu tô pegando aqui no Transfer Market os números dele. São 40 partidas, considerando 4 pela Leagues Cup, 16 gols, 6 assistências e 3.522 minutos em campo. Então, um cara que seria muito útil esse elenco do Cruzeiro. Acho que, independentemente da forma que ele vai jogar, se ele vai jogar como meia, como ponta, como volante, como lateral direito, que o Diniz gosta, né, também, é um cara que seria muito útil esse elenco do Cruzeiro. Eu, particularmente, gosto desse tipo de jogador, tá? Eu honestamente não conheço, não acompanhei a carreira do Santiago Rodrigues. É que muita gente me perguntou, eu fui atrás, conversei com o empresário do jogador, e aí esse empresário me disse que o Cruzeiro tinha interesse na contratação do atleta. Então, é por isso que eu tenho esta informação sobre o Santiago Rodrigues, o empresário dele, o Guilhermo da FC3 Sports, ele me trouxe que, de fato, o Cruzeiro tinha interesse na contratação do atleta. Bom, passada a situação do Santiago Rodrigues, vamos trazer uma informação de última hora. O Fluminense acertou a contratação do La Vega, é isso mesmo, É Vitão? isso mesmo, cara. Esse era um jogador que... É um Então vamos lá, jogador que eu peraí. acompanho, Você cara. tem detalhes da contratação por parte do Fluminense? Ou por enquanto só está que o Fluminense acertou, o Fluminense chegou a anunciá-lo já? Como é que tá isso? Sim, anunciou 5 anos de contrato pro La Vega. Então, é um jogador que tem 19 anos, ele é canhoto, e ele é atacante, ele joga mais ali para centroavante. Também tem uma média de nota muito boa no SofaScore, e ele é mais atacante para o lado esquerdo, então onde seria a saída do John Arias, né? John Arias é para o lado esquerdo também. Então já pode ser um substituto para o John Arias. Ele nunca jogou por... Ele já foi convocado para a seleção já, pelo... Quem que é a seleção? Ele é de qual país? Ele é uruguaio. Uruguaio. Ele jogava no Joaquim La River do Vega. Uruguai. Isso, esse mesmo. Ele foi convocado já para a seleção do Uruguai. E ele ali é um atacante pelo lado esquerdo. Tem 11 gols já no campeonato uruguaio nesse ano. E a conversão de gol deles, 18%. Tem 5 assistências e passe certo de partida dá 61%. Então ele tem uma boa média de passes também, certo, por partida. Esse cara, ele... Tô tentando Eu tava apurar aqui querendo qual muito. foi o valor que o Fluminense pagou pelo La Vega, tá? Porque eu lembro que você falou dele ontem aqui no Preto e no Branco. O rapaz até perguntou que se o Vasco ia passar, porque o Atlético, sim, aí deu notícia que o Atlético tava olhando ele. Foi até depois eu vi o Garcês falando também sobre o La Vega, e aí saiu que o Vasco se interessou por esse jogador, mas saiu ontem à noite que eu vi, que o Fluminense tinha contratado ele, já tinha anunciado. Ele é muito bom, velho. Esse jogador, aí tem que ver aquela questão, né, desses estrangeiros, principalmente da América do Sul, novo, se adaptar ao Brasil. Igual tem aquele jogador do Peñarol, né, o Lucas Fernandes, que já jogou no Fluminense também, que não deu certo, e hoje está jogando muito bem no Peñarol. Então, nós temos que ver se ele adapta, né, ao futebol brasileiro e se os técnicos do Fluminense, no caso hoje é o Mano, consegue tirar o melhor desse jogador. Mas ele é muito bom, muito novo, 19 anos. É um jogador que eu queria no meu time. Boa, boa.
Interessante. Bom saber sobre a situação do La Vega. Eu honestamente não conheço. É interessante que você traga aí detalhes sobre esse novo reforço do Fluminense, até pelo público carioca que a gente tem, com o Presuntinho especialmente. Mas é bom que o pessoal saiba as características desse jogador, que vai enfrentar também os times de Minas Gerais. O meu público aqui é basicamente mineiro, tem muito cruzeirense, muito atleticano, muito torcedor dos clubes de São Paulo também que me acompanham. Mas é interessante que todos eles saibam esse jogador que vai enfrentar todos esses clubes em 2025. Ô, Vitão, agora vamos de Davi Luiz no Cruzeiro. Então, Vitão, eu vou te pedir para fazer essa análise aí dos caras, meu. Vou te jogar Boa, na pode furada. mandar. Pode Como mandar você é aí. o cara das estatísticas, o cara de como os jogadores jogam. Davi Luiz no Cruzeiro. Existe alguma possibilidade? Bom, vamos lá. Eu conversei ontem com uma boa fonte do Cruzeiro, uma boa fonte do Cruzeiro, e perguntei: o Davi Luiz pode vir para o Cruzeiro em 2025? O cara falou assim: Thiago, não tem como descartar ainda. Ele não é a prioridade. Eu tenho uma relação muito boa com o staff do jogador. E aí seria possível, óbvio, a contratação dele. No entanto, vamos lá. É um jogador que, nesse momento, não é o plano A do Cruzeiro. O Cruzeiro tem outros jogadores tratados como prioridade para a próxima temporada. E aí, Vitão, vou te pedir detalhes assim, de número de jogos do Davi Luiz no último ano. Se você conseguiu os últimos anos todos, agradeço. Mas então, o Davi Luiz tinha um contrato com o Flamengo. Ele não teve esse contrato renovado, ficou no Flamengo até dezembro de 2024. O contrato dele se encerra justamente hoje, dia 31 de dezembro de 2024. E aí eu perguntei: e aí? E o Davi Luiz? Ele pode, então, ser esse nome, esse zagueiro que o Cruzeiro está tanto procurando? Ó, Thiago, o negócio é o seguinte, meu velho. Difícil. Difícil que seja o Davi Luiz. Por que difícil que seja o Davi Luiz? Porque hoje o Cruzeiro tem outras prioridades. Caso nenhuma dessas prioridades seja contratada, vai ser o Davi Luiz. Aí nós vamos em cima dele tentar essa contratação. O Cruzeiro não tem pressa para começar a conversa com o Davi Luiz, sabe que é um bom jogador, sabe que é um nome interessante, mas a prioridade do Cruzeiro é outra. E aí o Cruzeiro busca outros zagueiros no mercado da bola, quer jogadores mais jovens. Davi Luiz tem 37 anos, estava no Flamengo, não era um titular absoluto, chegou a jogar até com certa regularidade no Flamengo nos últimos anos em que esteve no clube, mas não era um titular absoluto, e é por isso que a diretoria cruzeirense tem outras prioridades, se é que assim podemos dizer. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Cortella, que diz que não dá para falar em prioridades no plural, tem que ser prioridade. Então a prioridade do Cruzeiro é outra. Mas o Cruzeiro não descarta a contratação do Davi Luiz, pensando na próxima temporada, até porque é um estilo que o Cruzeiro entende que se encaixaria na forma de jogo do Fernando Diniz. Você gosta, Vitão? Você contrataria o Davi Luiz, fosse Alexandre Matos, Paulo Pelaipe, Pedro Lourenço? Ou você acha que tem outros jogadores de fato, como pensa o Cruzeiro, que são melhores? E também, se você puder trazer para a gente os números do Davi Luiz, como ele tem jogado. Eu peço desculpas, meu povo, que eu estou fazendo a live aqui, eu estou em Brasília, estou de férias. E aí, férias, não, eu estou de recesso, né? Esse recessinho de fim de ano aí, uma semaninha. Eu peguei e vim para Brasília, a madrinha da minha filha mora aqui, minha comadre mora aqui, e eu acabei vindo para cá para passar essa reta final de ano por aqui. Então, quero saber de você, Vitão. Você gosta do Davi Luiz? Mas só um ponto que você falou aí, tá muito legal ouvir os passarinhos. Tá muito bom. Não tem jeito, cara. E assim, fica muito complicado. É que vocês têm sorte que os cachorros não estão aqui, tá só um. Tá só o White. Então eles não vão, acabam não latindo tanto. Mas dá para escutar os passarinhos aqui sem dúvida nenhuma. É, muito bom. Davi Luiz, Thiago, até que você pode apurar enquanto eu estiver falando, eu escutei na... Pode falar o nome da rádio? Claro que pode, fica à vontade. Eu escutei na Itatiaia agora no almoço, no programa Rádio Esportes, sobre o Cruzeiro estar atrás de vai contratar um zagueiro argentino. Então, acredito que seja aquilo que a gente estava comentando ontem, e que o José Ivaldo pode sair do Cruzeiro. Então, se ocorrer, e que o Davi Luiz entrou mesmo na pauta, se ocorrer isso do José Ivaldo, aí sim eu acho muito interessante contratar o Davi Luiz para compor o elenco. Se a gente vê a questão de números, em 2024 ele jogou 36 jogos apenas, e foi uma média de 70 minutos por jogo. Eu peguei o total de minutos, né, dividi pela quantidade de jogo. No Brasileirão foram 23 jogos, na Copa do Brasil 3, na Libertadores 6 jogos. E se a gente pegar em todos os anos, vamos pegar do Flamengo, né?
que é mais interessante. Ele não tem a grande quantidade de jogos, né, cara? Ele jogou muito pouco. Se for Qual que é a comparar minutagem dele? Tem fácil aí? 2000, Eu tô, eu tô, eu tô 2020. te, eu tô te colocando numa fria danada, né, Vitão? Mas Não, tá tem de fácil boa, pra só filtrar minutagem aqui. dele? 2024 foram 2.512 minutos, dá em média de 70 minutos por jogo. 2022, 23, né, que eles colocam aqui, se minha internet ajudar, 3.159 minutos, vai dar uma média de... Isso por três temporadas. 2021, 22, 23? Não, aqui eu tô pegando temporada por temporada. Ah, essa aí só 23, então. O primeiro que eu falei foi 24, né? Isso, Agora 2.524. 23 dá 81 minutos de média, 3.000 minutos, né? Indo 23. É 23. Agora 22. 3.687 minutos, cara. Ele jogou muito pouco, velho. Assim, em 2000 e... deu assim, 2022 foram 47 jogos que ele jogou. 2023 foram 39 jogos. 39 jogos e 2024, 20. Eu tinha visto aqui. Não, 36. 36 jogos. Então, essa média de 36, né? Teve 47. Porque o Flamengo também tem vários zagueiros tops, né, cara? Tem Fabrício Bruno, Léo Pereira, tem o Ortiz, então, até pela idade. Mas falando do Cruzeiro, cara, assim, se sair mesmo o José Ivaldo, que o José Ivaldo, ele acho que não é muito bom ali pro estilo do Diniz, né? Em sair jogando com a Eu bola. não Né? gosto, particularmente, tá? Eu não gosto. José Ivaldo é daquele zagueiro, lembra mais Filipão, né? Bola chegou nele, puff. Então, cara, pro elenco é muito bom, assim, eu acho o Davi Luiz, cara. Davi Luiz muito bom, mas eu acho que o Cruzeiro tem que contratar um zagueiro para ser titular. Mas numa zaga com João Marcelo, Lucas Vidalba, Jonathan Jesus, Davi Luiz, você não acha que o Davi Luiz seria titular? Então, aí tem que ver a questão física, né? Porque o Diniz Pô, mas pelo que eu tô entendendo, fisicamente ele tá bem, ele tem jogado. Ele só não tem jogado porque o Flamengo tem outras opções que a diretoria do Flamengo considera que são melhores. A diretoria não, desculpa, a comissão técnica, as comissões técnicas do Flamengo consideraram melhores. Mas ele tem jogado com regularidade, não? Então, mas ele tem jogado não tanto assim, né? Igual se for pro Cruzeiro, seria o quê? Uns 50, 60 jogos na temporada. Então seria o dobro do que ele depende jogou. do que o Cruzeiro apresentar na Sul-Americana e na Copa do Brasil. É. Mas vai fazer 13, 12 datas no Campeonato Mineiro, vai fazer 38 jogos do Brasileirão, aí pode ser que faça 14 partidas na Sul-Americana, 13 partidas na Sul-Americana, e também que faça aí umas 10 partidas na Copa do Brasil. Eu, honestamente, gosto muito, muito dessa possibilidade de contratação do Davi Luiz. Eu concordo. Existem nomes que são superiores ao Davi Luiz. Se eu tivesse que escolher hoje meu zagueiro, ele não seria o Davi Luiz, óbvio. Eu contrataria um cara com mais vigor físico, mais jovem, que possa render por muito mais tempo nesse time. Mas eu acho que o Davi Luiz hoje seria titular nesse Cruzeiro, viu, do Vitão? O Davi Luiz ele ia entrar naquela história, né? Uma excelente oportunidade de mercado, né? Isso ele ia entrar, cara. E pensando novamente no estilo do jogo do Diniz, o Davi Luiz tem uma boa saída de bola, né? Isso iria contar muito também. Questão de passes, lançamentos certos. O Davi Luiz é muito bom nisso. Agora tem que ver o físico dele, cara. Porque ele machucou ali no final ali de outubro para novembro, né? Ele machucou em 24. Então depois ele não teve tantos jogos assim, pode dizer, importantes para mostrar se está bom fisicamente ou não, porque a final da Copa do Brasil foi importante, mas na hora do jogo não foi tão assim, né? Disputado assim para mostrar um grande futebol. Mas, cara, seria uma excelente oportunidade de mercado, mas eu pensaria em outros zagueiros para ser titular. Mas não descartaria. Também pensaria em outro nome para ser titular.
Outro zagueiro que muita gente tem perguntado é sobre o Yerry Mina. Zagueiro colombiano, eu acho que ele está com 32, deixa eu ver aqui exatamente a idade do Yerry Mina, e aí eu não vou falar bobagem para vocês. Está com 30 anos, zagueiro Yerry Mina, 30 anos. Hoje ele defende o Cagliari da Itália. Ele tem contrato com o Cagliari até junho de 2025. O Cruzeiro já tentou na temporada passada, ele teve o contrato renovado na temporada passada com o Cagliari, aí renovou por mais uma temporada. Ele então tem contrato até junho de 2025, 30 de junho de 2025. Nessa temporada, ele tem atuado com certa frequência no Cagliari e é um jogador que foi sugerido e a diretoria tentou durante a janela de transferências passada, de julho desse ano. Eu fui atrás para tentar entender sobre a possibilidade de chegada do Yerry Mina no Cruzeiro. A situação é semelhante à do Davi Luiz, tá, o Vitão? Bem parecida com a do Davi Luiz. O Cruzeiro só toparia avançar no Yerry Mina se esgotasse todas as possibilidades e aí não tivesse outra alternativa. Aí ele tentaria o Yerry Mina. Só que hoje o Yerry Mina não é também uma prioridade no Cruzeiro. Eu até gosto do jogador pelo que ele apresentou no Palmeiras, gosto pelo que ele apresentou no Everton da Inglaterra, mas é um jogador que hoje ele está em certo declínio no futebol europeu, né? É um cara que saiu do Palmeiras para defender o Barcelona em 2018, e aí depois disso ele foi para o Everton, ainda em 2018. Em 2023 deixou o Everton, foi para a Fiorentina, e em fevereiro de 2024 deixou a Fiorentina e foi defender o Cagliari também da Itália. Eu particularmente gosto, acho que é um nome interessante, mas estou falando muito em função do que eu vi jogando pelo Everton e muito em função do que eu vi jogando pelo Palmeiras. Acho que nessas duas equipes ele performou. Eu também gosto do quando eu vejo jogando pela seleção colombiana. Então, é um cara que eu, Thiago, particularmente gosto. Gosto. Mas tem que saber como é que ele está. Tem alguma informação sobre a forma de jogo que tem feito o Yerry Mina nesse período em que ele está defendendo o Cagliari, Vitão? Cara, eu não estou acompanhando o campeonato italiano, mas para mim, você falou tudo aí, cara. O Mina que eu lembro é do Palmeiras e do Everton, ali no começo do Everton, né? Depois ele foi decaindo muito. Mas é um jogador, igual um grandíssimo ídolo nosso fala, o nível de enfrentamento dele aqui no Brasil, ele ia deitar, cara. Ele ia deitar, porque aqui no Brasil, um exemplo, o jogador pode estar numa fase muito ruim lá na Europa, tá decaindo, essas coisas. Porém, aqui pro Brasil, ele tem um futebol muito melhor. E aqui no Brasil, a torcida, quando se apega a um jogador, o cara fica muito feliz, porque é o nome dele sendo falado muito bem, são memes engraçados, positivos que ele tem, então o cara vai se enchendo de novo. E isso pode acontecer com o Mina. O Mina tem futebol pro Brasil, pode estar não tão bem lá na Europa, mas chegou no Brasil, começou a dar certo, né? Torcida abraça o cara e aí já era. Cria aquele clima gostoso. Eu Mas gosto do Mina. é um grande nome, cara. Eu acho que uma zaga Davi Luiz e Mina seria muito boa, viu, Vitão? Ah, sim. Além de tudo, uma zaga muito alta, né? É, alta. Você ganha em estatura, que é um problema que o Vidalba tem. Acho que o Vidalba é mais baixo que eu, cara. Tem 1,84. Você também é alto, Sim, né, ele Vitão? é 1,86. Aí você é mais alto que eu ainda. O Vidalba, ele tem 1,70. 1,77. Então, assim, É tô falando muito de baixo. 7 centímetros a menos do que eu, por exemplo. Gosto do Vidalba, tá? Acho que tecnicamente ele é interessante. Mas, cara, desculpa, é um zagueiro não. Me Quase perdoa. 20 Eu sei que centímetros a menos que o vai ficar Mina. aqui, pô, Thiago, tá maluco? Mas é zagueira não. 1,77 m, cara. Pô, o cara pra ter 1,77 m e jogar bola tem que ser o Gamarra. Quer ver o Gamarra? Deixa eu ver a altura do Isso. Gamarra. Pra ser baixo e jogar bola, zagueiro baixo, jogando bola, tem que ser o Gamarra. Gamarra tinha 1,80 m. Então, assim, nós estamos falando do Carlos Gamarra, do foco em Carlos Gamarra. Pra mim é o melhor zagueiro, dos melhores que eu vi jogar. Acho que é o melhor que eu vi jogar. Gamarra, Mauro Galvão, isso mesmo. Gamarra é o melhor que eu vi jogar. Então, assim, na boa, eu entendo todo o desejo do torcedor, todo o carinho que o torcedor tem com o Vidal, mas eu, particularmente, prefiro um zagueiro mais alto. Eu, se tivesse que escolher, escolheria um zagueiro mais alto do que o Vidal. Acho que nesse momento não dá para
para uma equipe como o Cruzeiro, que está montando uma verdadeira seleção para 2025, pensar num zagueiro tão baixo para 2025. Entendo o desejo de comprar. É muito mais em função do que queria o Diniz. O Fernando Diniz queria a manutenção do jogador. E aí o Cruzeiro pagando $800 mil pela contratação do como é que ele chama? Do Lucas Vidalba, que dá 4.900.000 reais, quase 5 milhões de reais. Então, esse é o valor que o Cruzeiro paga pela contratação do Vidalba. Você manteria o Vidalba, ô Vitão? Não manteria. Para mim, zagueiro, somente hoje nesse futebol muito forte, né? Muito físico, zagueiro para mim tem que ser mais alto, cara. Tem que ser mais alto. E outra coisa, você pega Mina e Davi Luiz. Na hora que sai a escalação para o time adversário vendo Davi Luiz e Mina na zaga, o pensamento automático do técnico já muda. São caras grandes, nome assim que eu falo. Então, eu não ficaria com o Vidalba. É o Vidalba ou o Barreal que tem um problema físico sério, cara? É o Álvaro Barreal. Né? Mas não vai permanecer. O Cruzeiro tinha que ter. Se o Cruzeiro quisesse a manutenção do Barreal, ele teria que pagar $4 milhões ao FC Cincinnati da MLS. Mas aí, 24.700.000 reais. Mas aí o Cruzeiro desistiu, não quis manutenção do Barreal, optou pela saída do jogador. Chegou um momento lá atrás que o Cruzeiro cogitou a manutenção dele, só que diante do que ele apresentou nessa temporada, com problema físico, dificuldade de performar, o Cruzeiro optou pela saída do Barreal. Mas o Vidalba não ficaria. Não ficaria. Outro jogador que o Cruzeiro cogitou ficar era o Gabriel Veron, só que o Cruzeiro queria um reempréstimo do Gabriel Veron, atacante de 21 anos, que pertence ao Porto. Ele tinha uma opção de compra de 10 milhões de euros, 64 milhões de reais. O Cruzeiro não pagaria essa opção de compra, obviamente. O Cruzeiro tentou um reempréstimo e aí a diretoria do Porto descartou reemprestá-lo para o Cruzeiro. Sabe quem surgiu como interessado? Fluminense. O Mário Bittencourt entrou em contato com o staff do jogador, informação exclusiva nossa aqui no Preto no Branco, Match Gol. Então, informação exclusiva do Preto no Branco, Match Gol. O presidente Mário Bittencourt do Fluminense entrou em contato com o staff do Gabriel Veron e tenta a contratação do jogador por empréstimo para o clube. Mano Menezes gosta e aprova o nome. Gosta do nome, aprova o nome para 2025 e agora o Fluminense cogita uma investida pelo Gabriel Veron. Você buscaria o Gabriel Veron? Cara, por esse valor, velho. Não, mas o Fluminense vai tentar um empréstimo. Informação importante. Não, empréstimo. Talvez não tenha dito, então sim. Deixa eu deixar tão claro. O Fluminense vai tentar um empréstimo. O Cruzeiro tinha que exercer a opção de compra. Vencia hoje, dia 31 de dezembro de 2024. O jogador até já se despediu, o Porto não aceitou reemprestá-lo. Então é isso aí. Agora o Fluminense tem interesse na contratação do jogador por empréstimo. Sim, né? Por empréstimo seria bom ali pro Fluminense para dar uma oxigenada naquele meio campo, né? Que tem ali o Fluminense. Então seria muito legal o Verón ali no Fluminense e ele ter muito estilo do jogo do Mano, né? O Mano joga um pouco mais fechado e na transição rápida. Eu vejo o Verón ajudando a dar esse oxigênio nessa transição ofensiva do Fluminense. Eu acho uma boa. E sabe o que é curioso, o Vitão? Eu gosto do Gabriel Veron. O Fernando Diniz pediu a permanência dele no Cruzeiro. Era desejo do Fernando Diniz a manutenção do Gabriel Veron no Cruzeiro. E aí o que travou isso foi, de fato, o Porto não querer reemprestá-lo. Então foi por isso que ele não seguiu na Toca da Raposa 2, viu? Então é só para que o torcedor entenda. Mas o Diniz queria a manutenção do Gabriel Veron para 2025. Era desejo que ele renovasse por mais um ano de empréstimo. Vamos pular o lado da Lagoa? Vamos falar do Atlético, Vitão? Vamos Jefferson Soteldo. O Atlético tem interesse, sim, na contratação do Soteldo. E aí o Atlético cogitou fazer o quê? Pagar os $5 milhões que estava na opção de compra do Grêmio pelo Soteldo. O Cruzeiro também tinha interesse no Soteldo. Só que o Santos não vende mais pelos $5. Isso era só se o Grêmio tivesse interesse em fazer a aquisição do jogador. $5, 31 milhões de reais na cotação atual. E aí, hoje, o Grêmio falou, o negócio é o seguinte, meus irmãos, meus camaradas, eu só vendo o Soteldo por um valor maior. E aí façam as suas propostas. Se chega um valor considerado irrecusável, o Santos negocia o Jefferson Soteldo. O ponto é,
com a liberação do João Lucas para o Grêmio e a volta do Soteldo anunciada já, o Santos não gostaria de se desfazer do jogador, exceto, como eu disse, chegue uma proposta considerada irrecusável. O Atlético hoje tem interesse na contratação do Soteldo, acredita que é possível buscar o meio atacante venezuelano de 27 anos, só que a diretoria do Atlético sabe que vai ser muito difícil essa contratação, porque Soteldo só aceitaria, aliás, o Santos só aceitaria a liberação do Soteldo se em algum clube chegasse com uma proposta irrecusável. O que até o momento não é o caso, viu, Vitão? Ninguém chegou com uma proposta irrecusável. Soteldo é um pedido do técnico Cuca à diretoria do Atlético. Então, nesse momento, Soteldo só defenderia as cores do Galo se o clube conseguisse se aproximar de um valor considerado irrecusável. Gosta do Soteldo? Acha que vale mais de 5 milhões de dólares? Entende que, pelo que ele apresentou no Grêmio nessa temporada, o Grêmio vacilou de não ter comprado por 5 milhões de dólares? O que você pensa do Soteldo, Vitão? Soteldo futebol vale esse valor, cara. Vale acima de 5 milhões. Mas Soteldo, ele me lembra muito alguns jogadores, principalmente países como Venezuela, Bolívia, Equador, que passaram no Atlético ali para 2017, 2018, que são bons, mas fora de campo estraga muito a carreira deles, né? Então, eu acho que o Atlético tem alguns jogadores que poderiam ser envolvidos no negócio, né? Tipo Igor Rabelo, Lemos, até o Igor Gomes. Acho que eles poderiam entrar nesse negócio, que são jogadores que, um exemplo, se for o Lemos ali, conseguisse o Lemos colocar nesse negócio, não abriria, né? Ia trocar a questão da vaga de estrangeiros. Porém, se for por dinheiro, eu acredito que o Atlético não invista esse valor alto assim no Soteldo. Mas o Santos precisa de contratação também. Seria uma boa colocar alguns jogadores como moeda de troca. Mas se eu fosse o Atlético, eu iria em cima do Carlos Rotondi, em vez do Soteldo. Opa, Carlos Rotondi joga onde? Traz mais detalhes para o povo aí. É até um nome que já saiu em alguns canais falando dele, o Bruno Garcês. Para quem não conhece Bruno Garcês, do canal Sudaca Brasil, ele indica vários jogadores da América do Sul. O cara entende demais do mercado do futebol sul-americano. Ele tem 27 anos, joga no Cruz Azul do México. Cruz Azul já disse que só sai por compra, né, por venda. Ele, cara, é um ponta esquerda nato ali, e ele defende muito bem, ele ataca muito bem. Tem uma média de nota nesse ano de 7,25 no SofaScore, na campeonato mexicano, né? E são 7 gols, 21 jogos como titular, 83 minutos por jogo. Então, é um cara que não sai assim, do jogo direito, muito, né? Tem 4 assistências. Cara, ele para mim é muito bom, ele é muito rápido. Ele 1 para 1 dele é muito bom também. E para mim o Atlético poderia investir nesse jogador. Mas tem um ponto que o Cuca gosta de jogadores com quem ele já jogou, né? Quem ele já treinou. E o Soteldo é um deles, né? O Soteldo, o Cuca treinou ele ali no Santos, né? Se não me engano. Então o Cuca gosta muito disso. Eles foram vice-campeões da Libertadores de 2020, que aconteceu a final no início de 2021, durante a fatídica pandemia do coronavírus. E o Vitão caiu. Voltei. Aí voltou. Então, eu iria, se eu fosse o Atlético, eu iria no Rotondi, ou se os Mas dois Vitão, vem cá, vamos lá. Vamos bater uma discussãozinha que eu acho que é importante. Minha câmera tá embaçada, né? Não, tá ótima a câmera. Acho que para o público tá maravilhosa a câmera. Mas vamos bater um papinho aqui rápido sobre a situação do Soteldo e do Rotondi. Por que experimentar no Rotondi, que é um jogador que nunca jogou no futebol brasileiro, que nunca esteve por aqui e tem óbvio,
boa passagem no exterior, foi bem jogando na Argentina, foi bem jogando no México, mas nunca foi bem aqui e não investiu no Soteldo, que é um cara que todo mundo sabe que é bom jogador. Tudo bem, ele tem os problemas extracampo dele. Mas o que me garantiria que hoje o Soteldo seria pior do que o Rotondi? Vamos lá. Se for entrar só campo, eu preferiria o Soteldo mesmo, em questão de campo. Mas o extracampo do Soteldo nesses últimos anos foram bastante complicados. Eu não sei como era o Soteldo extracampo quando o Cuca treinou ele. E o Cuca sabe blindar muitos jogadores, né? Nessa questão de extracampo. A gente lembra na época do Ronaldinho. Então. Mas é mais jogador que o Soteldo. Não, falando assim, o extracampo, né? Só as bagunças fora do CT ali, né? Mas se for pensar em todo do jogador, eu não arriscaria tanto no Soteldo pelo valor que eles estão pedindo pelo extracampo dele, que bagunça demais, cara. Bagunça demais. Principalmente quando ele vai jogar pela seleção. É raro, às vezes, que o Soteldo tá voltando dos jogos da seleção, seja por alguma Copa ou por eliminatórias, que não tem um probleminha. Então, por ser esse problema de extracampo, eu não animaria tanto pagar um valor alto por ele. Agora, sim, entrar jogador em troca. E um ponto forte do Rotondi, que ele está chegando naquele nível alto da carreira. Então, se a gente vê o valor de mercado dele, só está subindo nos últimos 2, 3 anos. Então, ele chegaria no Atlético já. Tem os números dele aí facilmente na última temporada? Que a gente pode comparar. Compara o Rotondi, eu trago do Soteldo, você traz do Rotondi. Vou trazer aqui do Soteldo para mostrar para todo mundo o que era o Soteldo no Grêmio, o último time que o Soteldo defendeu. Ele defendeu o Grêmio nessa última temporada, poderia ter sido contratado em definitivo. Soteldo disputou pelo Grêmio, quer ver? Peraí, 1, 2, 3, vamos lá. Vamos lá. 41 partidas com 2.826 minutos em campo. 7 gols, 4 assistências. Precisava de 404 minutos para fazer um gol. Então, 41 partidas, 7 gols e 4 assistências, 11 participações em gol do Soteldo na atual temporada. Tem os números do Rotondi aí mais recentes, ô Vitão? Temos na temporada 24-25, na Liga MX Apertura, que seria a Liga do México, são 17 jogos, 7 gols, 11 assistências e 196 minutos para gol. Números melhores que o Soteldo, hein? Sim, números vamos ver bem a melhores. temporada do ano com adversários passado. difíceis. Lembrando que a Liga Mexicana é, para mim, a segunda melhor da América Latina hoje, perde só para nós. 23-24, 17 jogos na clausura, né? Que seria o segundo turno do Campeonato Mexicano, né? Na apertura e clausura. 17. Muito chato no futebol mexicano. No futebol. O Uruguai também tem. Galera, a Argentina também tinha isso, não sei se tem ainda. Tem. Eu tô baixando alguns dados, aí chega o Brasileirão de uma forma. Tá todo mundo bonitinho. Aí na hora que chega nesse campeonato, clausura, apertura, me arrebenta tudinho ali para buscar esses dados. Muita avacalhação, cara. Odeio isso, meu. Odeio isso. Mas só acho que os números do apertura de 2024, 2025 já me convenceram, tá, Vitor? Ser bem honesto contigo. O cara tem 7 gols e 11 assistências. São 18 participações em Não, gols. 7 gols e 4 assistências. Isso São é 11 o Rotondi. O Rotondi? O Soteldo também, só que ele tem 11 participações e 17 jogos. O Soteldo tem 41. Então, assim, nós estamos falando de um aproveitamento muito melhor do Rotondi que do Soteldo. Então, você já me convenceu pelos números que talvez hoje fosse mais interessante apostar no Rotondi. Mas então tá aí, informação dada e análise nossa sobre o Soteldo. Falar também no Atlético sobre a busca do Cuca por reforços. E um jogador que ele já aprovou. Cuca aprovou a contratação de Gabriel Menino. Ele gosta do jogador. Entende que pode jogar como lateral direito, que tem essa versatilidade de jogar na lateral direita.
que é um nome interessante para jogar no meio-campo e que deve atuar nessa função de meio-campista. Ele chegou à seleção como lateral direito, mas é um jogador que está muito mais acostumado a jogar como meio-campista. Então, Cuca gosta da contratação de Gabriel Menino, entende que é um nome interessante, está muito empolgado para a possibilidade de trabalhar com um meio-campista de 25 anos, que pertencia ao Palmeiras e chega em definitivo ao Atlético. O negócio envolvendo a chegada do Gabriel Menino está todo fechado. O Atlético vai receber 18 milhões de euros, desses terá 12,6 para ele, Atlético, que era dono de 70% dos direitos econômicos de Paulinho, então ficará com 80 milhões e meio de reais. E além disso, mais 2 jogadores, Gabriel Menino e também o Patrick, volante de 20 anos. Ou seja, o Atlético reforça bastante o meio-campo, um meio-campo muito diferente daquele que tinha em 2024. Você gosta do Gabriel Menino também? Você tá com o Cuca nessa? Com o Cuca chegando, sim, cara. Para mim, o Gabriel Menino será o novo Tietê do Cuca. Vai ser aquele jogador que o Cuca ama, que igual o Tietê era. Todo mundo fala, Tietê, não sei o quê, só que o Tietê foi muito importante na época do Cuca, que é um jogador que joga pela lateral, joga como volante, joga como segundo volante. E então, para mim, o Gabriel Menino será o Tietê do Cuca. E outra coisa, cara, o Patrick, eu vejo muita gente falando que é um refúgio do Palmeiras e tal. Pode ser, eu posso queimar muito a minha língua, mas eu fiz um estudo sobre o Palmeiras na especialização que eu estou fazendo da base. E a gente verifica um dos pontos mais importantes para uma transição, para uma saída de bola, é a média em cima do centroide, que seria o centro do campo, que ali que faz meio que o jogo, né? Dali que sai o jogo. E o Patrick, ele foi o destaque por questão de espaço no meio campo. Ele conquista muito espaço, principalmente sem a bola, na transição ofensiva. Então é tipo assim, o primeiro volante vai sair para o segundo volante para ir para o ataque. Ele conquista muito espaço em branco, um espaço ali que está em branco, né? No campo. E ele tem uma porcentagem de pré-assistências muito alta. Pré-assistência significa um passe antes da assistência. Então ele pode ver um jogador livre na ponta que faz assistência para o gol. E triangulações, quando ele iniciava as triangulações, era muito assertivo uma finalização ao gol. Então, eu vejo esses pontos muito importantes do Patrick, e eu acredito muito no Patrick. E questão defensiva, ele fica numa posição que o atleticano sofreu muito esse ano, que é aquele buraco entre a volância e a zaga do Atlético que teve esse ano. Então ele se posiciona muito bem ali naquele setor, onde esse ano foi muito triste para os atleticanos. Saíram muito gols naquele buraco que existia e muitas finalizações que levaram muito perigo ao gol. Então, assim, eu estou acreditando muito no Patrick. Acredito que ele não comece jogando, né, até pela idade dele e tal, mas se ele tiver a oportunidade de disputar uma posição no time titular, não for para o time sub-20, eu confio muito, eu acredito muito no Patrick. Então, para mim, foram duas peças muito boas nessa troca, além do valor, né? Agora, perguntar, queria a saída do Paulinho? Não. Mas, já que ocorreu, para mim foi bom. Tá certo, Vitão. Vamos lá. Ainda sobre o Atlético, o que mais você contrataria? Tá escutando? Tá dando lag na voz. Alô, Vitão? Boa. Não, maravilha. Então, o que mais você contrataria para esse Atlético? Eu já trouxe aqui ontem que o Cuca quer um lateral direito, o Cuca quer 2 atacantes e o Cuca quer um zagueiro. O que você mais contrataria para esse Atlético? Um reserva pro Arana, pro Rubens ser o meia. Cara, eu queria muito ver o Rubens voltar a jogar como meia. Eu acompanhei vários jogos do Rubens como categoria de base, que ele era o camisa 8.
E se a gente for ver os números do Rubens quando ele tá jogando de meio, questão de recuperação de bola, de saída de bola, de passes, é muito bom, cara. Porém, o Atlético, eu não sei se foi os empresários, se foram a diretoria, a comissão técnica que falou, Rubens é lateral esquerdo. Ele não é. Até na última entrevista, né, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, Com foi o Filipão, a perguntado melhor para ele. fase dele foi jogando como meia, né? Com o Sempre Filipão, a melhor foi. fase dele foi jogando como meia. Ele jogando como meia pela Sim, esquerda, fazendo a dobradinha com a Arana. isso. Ele é um camisa 8. Ele é um segundo volante. E foi perguntado para ele, até pelo Breno Galante, com a pressão do Beto, qual a posição que ele quer, que ele gosta de jogar. E ele falou assim: eu gosto de jogar como meia. Porém, o Atlético falou que ele é lateral. Já perguntaram várias vezes pro Vitor, o Vitor falou: lateral direito, é lateral esquerdo. Mas eu queria um nome ali para ser o reserva do Arana. E não precisa ser um nome gigante no futebol, mas um movimento parecido ali que o Cruzeiro fez com o Fagner. Algumas pessoas vão me bater nos comentários na hora que eu vou falar isso, mas seria um cara de graça que eu acho que seria bom pro elenco, seria o Reinaldo, que saiu do Grêmio, para ser o reserva do Arana. Eu gosto, também gosto. E liberaria o Rubens, cara. O Rubens tem que ser meia, cara. Ou se não, cara, para mim, o Rubens, se você ver esse vídeo aqui, se os caras não te colocam como meia, cara, procure seu caminho em outro clube para ser meia. Você não pode ser lateral, véio. Você tá desperdiçando sua vida. Vai para meia, pelo amor de Deus. E ponta, né? Ponta, principalmente ponta esquerda. Se for contratar 2 atacantes, para mim, 2 pontas. O Atlético busca 2 pontas de fato. Ô Vitão, pra gente ir finalizando a live, o Flamengo tá falando na contratação do Lassina Traoré. Eu não sei se é assim que fala o nome dele. É Lassina, Lassina, Traoré, normal. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Lassina Traoré, que é um jogador que já passou Do pelo Shakhtar, né? Ajax, hoje está no Shakhtar Donetsk, defende a seleção burkinense, a seleção de Burkina Faso. Você conhece essa peça, meu velho? O Flamengo também está atrás do Roberto Firmino, é sonho da diretoria do Flamengo ter o Roberto Firmino nesse elenco, mas é uma situação muito mais complicada. Mas você, Vitor Cunha, conhece algo do Lassina Traoré, do Shakhtar Donetsk? Vou compartilhar um negócio aqui. Ele não pode estar igual nessa foto aí, né? Peraí. Tá aí. Pô, se tiver igual nessa foto aqui, não dá, né? Tá rechonchudo, hein? Rechonchudo nessa foto. Cara, eu não conheço. Não conheço esse jogador. Não conheço mesmo. Atacante mesmo, né? Centroavante. Centroavantão, deixa Passagem eu pelo ver aqui. Ajax. Eu até Cara, vi no GE lá, né? Assim, fez 5 gols num jogo no Ajax. São 13 jogos pelo campeonato lá, Ucrânia. Mas tá difícil, né? A gente analisar alguma coisa da Ucrânia e Rússia, né, cara? Campeonato, né? Tá complicado. 2 gols, 3 assistências. Vamos olhar a temporada do ano anterior. 16 jogos, 23, 24. é novo, né? 4. Tem 23 anos só. Isso, tem 23 anos. Cara, eu não conheço. Mas assim, esse Boto, né? Boto, isso. Ele faz um trabalho muito bom naquela área da Europa ali de pesquisa de mercado de jogadores, né, cara? Eu tava lendo um pouco sobre esse Boto. Eu acredito muito que essa questão de análise de desempenho do Flamengo agora e scout vai melhorar muito. O cara é mestre nisso, né? Ele começou como um analista de desempenho scout, o Boto. E aí depois que ele foi subindo assim de cargo, e ele mapeou muito bem aquele setor ali da Europa. Mas eu não conheço esse cara. É aquele negócio, cara. Se o cara jogar mais ou menos na Europa, no Brasil deita, né? É isso. Boa, Vitão. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite, por estar aqui comigo em pleno dia 31 de dezembro de 2024.
Foi um prazer recebê-lo, um prazer ter vocês aqui conosco, todos que participaram aqui no chat, mandaram superchat, estiveram conosco aqui em mais um Preto no Branco Match Go. Presuntinho, mais uma vez, falhou conosco, mas eu quero dar um recado para você. Você já conhece a Match Go? Não? Então você vai conhecer. Essa aqui é a Match Go. matchgo.io é simplesmente a melhor casa de apostas do país. Casa de apostas regulamentada e com as melhores odds, para que você possa brincar com responsabilidade. Então, se você quiser conhecer a Match Go, quiser seguir o meu conselho, você vai clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e vai acessar a Match Go. E aí vai ajudar Presuntinho e eu a difundirmos ainda mais a matchgo.io, a melhor casa de apostas do país. Casa de apostas regulamentada e com as melhores odds, para que você, torcedor, possa brincar e se divertir com responsabilidade. 2024 foi o ano da minha vida. Eu amei 2024 e eu tenho certeza que 2025 será ainda melhor. Muito obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando diariamente e agradecer mais uma vez ao Vitão. Feliz ano novo para você, Vitão. Ô, Thiago, muito obrigado novamente pelo convite. Precisando, quiser chamar, estou aí. Estou à disposição. Galera, muito obrigado. Prazer conhecer todos. Podem deixar os comentários à vontade sobre a minha participação. E espero que vocês acessem o que o Thiagão vai colocar agora. Aí, o Stats Futebol com 2 L's, que em 2025 eu já tenho minhas metas aqui que o ChatGPT criou para mim de postagens por semana. E teremos umas redes sociais bem movimentadas e junto com as informações, furos, bombas do Thiagão, a gente analisa o que ele disse. Um abraço, muito obrigado e feliz 2025. Valeu, meu povo, ligado no Preto no Branco Match Go. Um beijo para vocês e até 2025. Dia 2 de janeiro estaremos de volta aqui no Preto no Branco Match Go. Me fala se vocês gostaram da participação do Vitão. Se vocês tiverem gostado, eu gostei bastante. Ele já volta no dia 2 com a gente, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima.